Atler Moreira é casado com Elaine Cristina e pai de 2 filhos. Pastor e fundador da Igreja Atos de Cristo em Fortaleza, Ceará. Com formação em administração e teologia, tem ministrado em todo o Brasil sobre temas como discipulado, voluntariado e liderança para igrejas que prevalecem. Através de conexões abençoadoras, tem desenvolvido junto a pastores e líderes de diversas regiões do país um relacionamento ministerial saudável e de inspiração mútua através da rede Inspire de Igrejas. Recebam com muito carinho o pastor Atler Moreira. Querido, eu queria que você prestasse muito atenção aos detalhes da tua vida. Queria que você prestasse muito atenção às pequenas lacunas que nós permitimos que tanta coisa que não é do Senhor entre no nosso coração. E devagarinho essas coisas vão minando as paixões. Uma coisa que a gente às vezes entende e tem uma dificuldade de aplicar é que tem muita coisa no meio cristão evangélico que é do dito popular. Algumas delas são até verdade, mas não estão na Bíblia. Por exemplo, lá na minha cidade, Samuel, tem uma frase que diz assim: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Pode ser que em algum momento seja verdade, mas isso não é um versículo propriamente bíblico. E uma outra coisa que se diz muito é que o diabo é mal educado. Deus bate na porta. Se você abrir o seu coração, ele vai entrar. Mas o diabo ele chuta, ele arromba as portas. Não é assim. Isso é uma outra mentira. O diabo, ele entra onde existem brechas para ele entrar. O inimigo, ele procura às vezes uma fissura, uma lacuna, um momento, uma semente maligna que foi plantada. Pare de achar que o diabo vai chegar fazendo marketing dele mesmo, porque às vezes o diabo vem calçando sapatinhos de algodão, devagar, sem chamar atenção, e fazendo ali o trabalho que ele veio fazer, para matar, roubar, destruir, e fazer tudo aquilo que é o oposto daquilo que Deus quer fazer em nós. Então, para você manter a sua paixão ativa, você precisa cuidar muito do cerne do seu ser, do centro das suas emoções. E toda vez que a Bíblia falar de coração, ela vai falar sobre isso. Não é esse órgão vital do nosso corpo, mas é esse local vital para a nossa caminhada saudável com Jesus. Coração. Se nós não tivermos os corações guardados no Senhor, nós andaremos apaixonados por um tempo. Se nós não tivermos o coração centrado em Deus, por um tempo a gente vai fazer aquilo que Deus está nos chamando para fazer. Mas, passado algum tempo, a gente vai esmorecer, a gente vai desanimar, e muitos irão até desistir. Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu orava e pensava com Jesus, e eu dizia: Senhor, eu olhando para trás, eu dizia, se eu não tivesse guardado o meu coração nessa fase da minha vida, será que eu estaria onde eu estou hoje? Se lá atrás, ao invés de ter blindado o meu coração, será que eu seria um homem apaixonado por Ti hoje? E às vezes, irmãos, a gente é tão bobo para deixar coisas nocivas entrarem no nosso coração e na nossa mente. Você já viu aquela pessoa que chega numa roda de conversa, ou chega num determinado momento, solta, diz assim: ó, eu só sei disso, disso e disso, e vai embora. E você, como? Veio, plantou a semente, foi embora, e nós às vezes, como bobo que somos, deixamos aquilo tomar lugar no nosso coração, tomar lugar na nossa mente, perdemos o sono. Por que foi dito isso? Por que naquele momento?
E quando a gente vê, a gente mal imagina, mal tem noção, mas ali já tem um espaço para coisas nocivas e malignas serem implantadas em nós. Queria que você, de uma forma muito espiritual, não é dinâmica de culto, estendesse sua mão para alguém que está perto de você, estendesse sua mão na direção dessa pessoa e dissesse profeticamente: eu oro nessa tarde que você guarde as coisas importantes da sua vida, mas eu oro para que tudo aquilo que você deve guardar, não esqueça de guardar o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Você recebe isso aí onde você está? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Bem forte, como alguém que veio para o culto da tarde, amém? Provérbios 4:23 é o texto que fala aquilo que você profetizou. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 14:10, o texto vai dizer: cada coração conhece a sua própria amargura, porque todos nós carregamos os nossos pesos, as nossas dificuldades. Se eu for perguntar para um de vocês o que está tirando a sua paz, a resposta vai ser uma. Se eu perguntar para o outro, vai ser outra, porque cada um de nós tem carregado os nossos desafios, nossas dores. Mas o que não pode é que o não guardar o coração seja o reflexo de crentes fracos, de crentes que não têm força para dar a volta por cima, de crentes que não têm condições de agarrar e de abraçar os planos de Deus para eles, de crentes que não têm condições de caminhar uma jornada triunfante, amorosa e viva, apaixonada por Jesus. Provérbios capítulo 27, verso 19, o texto vai dizer: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Você vê, você tem uma expressão, quando o desânimo parece que ele é um outdoor. O desânimo, ele é um painel de LED, sabe? Cravado na nossa vida, suspenso no lugar mais notado da nossa vida. Por quê? Porque o desânimo, ele já tem um marketing próprio. Daqui de cima, eu consigo saber se você está recebendo essa mensagem ou não, só olhando para você. A sua expressão corporal, o seu jeito, eu sei se você está aqui ou se você não está aqui. Por quê? Porque o seu rosto está refletindo aquilo que nesse momento o teu cerne, o teu centro, o teu coração. E o que é interessante é que existem várias ações nos dias atuais, onde nós estamos virando expert em esconder nossos corações. Você quer ver? O mundo da idolatria da estética, ele pega um celular, ele faz uma selfie com a família, com um sorriso amarelo no rosto, mas quando a selfie é publicada e é postada, começa a guerra no seio familiar. Briga com a esposa, briga com o esposo, sem paciência com os filhos, e a selfie virou só um movimento estético para passar aquilo que não é verdade. Olha só, gente, olha o cuidado que a gente tem que ter, porque no mundo de hoje, pastor, parecer ser é mais importante do que ser de verdade. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós fomos chamados para ser de verdade. Nós fomos chamados para sermos pessoas que Deus não se surpreende com ninguém, mas a gente precisa entender que tem muita gente buscando surpreender o ambiente terreno, sem surpreender o ambiente celestial. Deus é aquele que primeiro precisa se alegrar conosco, enxergar em nós um coração de um homem e de uma mulher que nesse momento, hoje aqui, está mais apaixonado por Jesus do que nunca. Que nesse momento, que hoje aqui, bate no peito dizendo assim: eu estou vivendo o meu melhor momento com Jesus, eu estou vivendo o meu melhor tempo com Deus.
Porque o tempo não foi ontem, o tempo não será amanhã, mas o tempo de Deus é hoje para você. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não conseguem ver, eu estou fazendo, eu estou gerando, e é hoje. Nós precisamos guardar o hoje no nosso coração. De repente, nós precisamos entender que, às vezes até como profetas de Deus, nós precisamos aprender com Deus a sondar corações. Sabe? Com pessoas mais enigmáticas da minha vida, eu fiz uma oração. Eu disse assim: Senhor, que eu consiga decifrar esse coração, para eu entender o que está acontecendo, para eu entender quais são as intenções. Porque às vezes nem profeta entende. Nem profeta entende. Você lembra de 1 Samuel capítulo 16? 1 Samuel capítulo 16, o texto bíblico diz que Deus chega para Samuel e diz: eu quero um novo rei. E esse rei está entre os filhos de Jessé. Vá lá. E esse rei será ungido por você. Samuel prontamente, como um profeta obediente, ele vai à casa de Jessé e faz ali passar os filhos de Jessé. E Jessé, ele não deixa Davi por último, irmão, porque ele não gostava de Davi. Ele deixa Davi por último porque o filho mais novo era realmente o menos honrado. O filho mais novo, sabe quem era Davi? Davi era aquele adolescente. Eu sou pai de adolescente, com todo o amor aos adolescentes, amo vocês. Mas eu sou pai de 2 adolescentes, de 16 e de 14. E às vezes, na visita, sabe, aquela visita que você recebe em casa, o adolescente tem que ficar direto sendo: menino para. Então, Jessé, ele dá aquela tarefa a Davi, porque ele também tinha receio de Davi envergonhar ele na frente do profeta, de uma grande visita. Mas o que é interessante, irmão, é que Deus passa por cima de tudo isso aí. Se o mais apaixonado ou a mais apaixonada aqui for um adolescente, Deus vai abalar o mundo através desse coração. E aí o que acontece? Samuel, ele vê os filhos, ele vê Eliabe, ele vê Abinadab, e toda hora ele diz: certamente esse é o rei, já vou pegar aqui para ungir. E Deus: não é esse. E Deus ainda diz: eu o rejeitei. E o que é interessante é que o texto diz lá no verso 7, 1 Samuel 16, 7: o Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você pode estar vestido hoje na última moda de Paris. Você pode estar hoje aqui vestido com o look mais caro do Mato Grosso inteiro. Você pode estar aqui atualizadíssimo esteticamente. Mas isso não impressiona a Deus. Agora, se o teu coração for nessa tarde um coração totalmente entregue a Ele, um coração quebrantado, você pode estar vestido aqui da roupa mais simples, ter ao seu entorno o desafio mais complexo, mas se o seu coração for entregue ao Senhor, se prepare, porque um grande avivamento nessa terra vem por meio de você. Você recebe isso aqui? Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus então por isso? Então, para você ter o seu coração guardado no Senhor, é muito importante. Nós não vamos projetar, a próxima mensagem será projetada, já está aí. Mas essa, nós não vamos projetar, então é importante você anotar, você digitar, você bater foto, você fazer alguma coisa, mas você não perde nada. Corações guardados no Senhor. Amém?
para você manter o seu coração guardado no Senhor, primeiro, proteja o seu coração da ansiedade. Proteja o seu coração da ansiedade. Anota a referência, Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem. Tem muita gente com uma tristeza profunda na sua alma, chamando de depressão, que o diagnóstico não é um diagnóstico psicológico. É porque você é daquele grupo de pessoas que começa as coisas já querendo que elas terminem. Você conhece gente, lá na minha terra a gente chama de aperreado. Você conhece gente tão aperreada que começa e diz, não, bora terminar. Bora, já está na hora de terminar. Só que as coisas, elas obedecem à ordem do tempo. E não adianta. Jesus já ensinava aos seus discípulos ansiosos acerca das coisas ordinárias da vida. Ele olhou e disse assim, olhem para os lírios do campo, olhem para as aves do céu. Elas se vestem com glória, elas se alimentam todo dia. Não são vocês mais importantes do que elas, mais amadas do que elas. A maioria das coisas que tem tornado o nosso coração um coração ansioso são as coisas ordinárias da vida, são os desafios comuns da vida. Eu quero dizer para você, eu não sei quantos anos você tem, mas você nunca deixou de vestir uma roupa e nunca deixou de fazer uma refeição. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que nos deu a salvação é aquele que prometeu que essas coisas não iriam faltar, e até hoje não faltou, e não faltarão nunca. Não faltarão nunca. Pare de entregar um coração ansioso, porque o coração ansioso não antecipa o seu futuro. Pastor, eu tenho esse coração, o que eu faço? Aprenda com 1 Pedro 5,7. Lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Geralmente, o excesso de futuro tem destruído o ânimo de muita gente, tem abalado esse combustível, essa paixão de muita gente, porque nós queremos tudo no nosso tempo, nós queremos tudo para agora, e Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Pastor, o que eu faço? O que eu posso fazer? Ore por isso. Gente, nós precisamos parar de ser o povo que só ora por carro, por casa, por promoção. Solteiro ora para arrumar uma moça, a moça solteira ora para arrumar um rapaz. E a gente está orando, a gente só está orando por coisas dessa vida e por coisas rotineiras. Olha o que o texto diz. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses. Aos Filipenses ele escreve no capítulo 4, do verso 6 ao 7, ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Não é coisa importante, menos, ele diz assim, coisa alguma. Mas em tudo, em oração e súplicas, entenda o poder da oração contra a ansiedade. Senhor, ó gente, ó Samuel, eu não sou contrário a tratamento psicológico não, viu? Mas hoje tudo é psicólogo, né? Nós vivemos, eu não sei quanto tempo de fé você tem, mas eu vi um tempo de fé onde tudo era o diabo, né? Depressão é o diabo, ansiedade é o diabo, vamos orar aqui. E aí a gente saiu desse extremo e foi para o outro extremo. Qual é o outro extremo? Estou assim, psicólogo, vai psicólogo. Estou desse jeito, vai psiquiatra. Estou desse outro jeito, toma esse remédio. Não, irmão, a gente precisa achar um meio termo disso. Você concorda comigo? Amém? Meio termo, a gente precisa encontrar um meio termo. Até porque o psicólogo não vai poder orar por você e dizer, eu quero orar para
que esse peso do pecado que está tentando destruir você, ele seja jogado sobre Jesus e que o sangue de Jesus te cubra e te perdoe desse pecado. O psicólogo não vai dizer isso aí não. Mas alguém espiritual na sua vida vai dizer isso. Então nós precisamos entender de uma vez por todas que corações ansiosos também são tratados através de princípios espirituais. E ele continua dizendo, no verso 6, ele diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Você tem um coração ansioso? Ore por isso. Ore sobre isso. Não tem nada mais lindo do que a gente se conhecer e pedir a Deus para nos ajudar a enfrentar as guerras que nós não conseguimos vencer sozinhos. Deus, Jesus, nunca prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco. Jesus está com você, e você vai vencer, e a ansiedade será, em nome de Jesus, colocada debaixo dos seus pés, e você vai viver a estação certa, frutificar na estação certa, entender a estação que você está vivendo hoje, e vai, em nome de Jesus, ser uma mulher e um homem abençoado e abençoada para a glória de Deus Pai. Tem alguém aqui que pode dar um aplauso bem forte nessa tarde, para a gente avivar esse ambiente? A segunda coisa que eu quero falar para você: proteja o seu coração, guarde seu coração da maldade. Guarde seu coração da maldade, porque tem gente querendo tomar o lugar de Deus, porque está ferido, porque está ferida, está querendo fazer justiça com as próprias mãos ou com a própria língua. Tem gente querendo dizer: Senhor, dá licença aí, sai do trono de juízo e deixa eu sentar aí. Por quê? Porque te feriram. Por quê? Porque te traumatizaram. Por quê? Porque está doendo. E tudo isso pode ser legítimo. Mas Provérbios 7, 17 e 20, o texto vai dizer: o homem com coração perverso não prospera. E às vezes, irmão, esse sentimento vingativo que você está dizendo, e às vezes você está até levando em oração: Senhor, quebra os dentes dele. Senhor, tua palavra não diz que o Senhor ia se levantar contra os inimigos? Está aqui o meu inimigo, Senhor. Quebra as pernas dele. A gente ri, mas isso está cada vez mais comum. Não é isso? Olhe para mim aqui. Você sabia que Deus gosta de quem você não gosta? Ele morreu por quem você agora está dizendo assim: Senhor, eu não suporto. Jesus suportou todas as dores possíveis por essa pessoa também. E às vezes a gente não está compreendendo, mas nós estamos vivendo uma jornada da fé vingativa, revanchista, sabe? Tem gente que vive o derby da jornada da fé, o derby, o ódio. É inadmissível, irmão, você viver numa família espiritual, ter uma pendência para resolver com alguém e ficar fugindo. Senta, resolve, pede perdão, seja perdoado, ora e zera tudo. Porque pendência, homem de Deus e mulher de Deus, resolve. Amém? Agora você tem que tomar cuidado, porque o diabo é aquele que nos influencia para o inferno, não é isso? Ele vai influenciando a gente, vai jogando ali o diabo, ele sempre vai ter uma proposta, né? Enquanto Deus tem um plano, o diabo tem uma proposta. Qual é a proposta da vez? Te tornar mal como ele é. A segunda pior coisa que o maligno pode fazer com você é tornar você mal como ele é. Você é alguém vingativo, amargo, sem uma expressão de sorriso no rosto,
sem um perdão para entregar para ninguém. Está errado isso, irmão. Não foi para isso que Cristo te chamou, não. Não foi para isso que o Senhor te chamou, não. Não foi. Olha o salmista no Salmo 52, verso 7. Veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou na sua riqueza e buscou refúgio em sua maldade. O salmista no Salmo 139, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele termina dizendo: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nosso Deus é bom, querido. Nosso Deus é maravilhoso, querida. E Ele quer que os seus filhos sejam bons como Ele é bom. Tudo vai mudar. Eu digo isso aqui, encharcado da presença do Espírito Santo. Tudo vai mudar se você pagar o mal com o bem. Tudo vai mudar quando você liberar esse perdão. Tudo vai mudar quando você transformar a estação da amargura na estação da satisfação. O mesmo salmista no Salmo 51, verso 10 vai dizer: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Mais uma vez, estenda sua mão profética sobre alguém nessa tarde. Diga assim: Deus vai te dar, Deus vai te entregar nessa tarde um coração puro e um espírito reto. Você recebe isso? Você pode aplaudir a Jesus aí? Muito bom, muito bom. Além de guardar o seu coração da maldade, você também, é a terceira coisa que eu quero falar para você: guarde o seu coração do espírito de orfandade. Porque se tem uma coisa que o maligno quer, é colocar na sua cabeça e no seu coração que você não é filho e não é filha. Filho é quem está sentado do teu lado, mas você não. Você é qualquer coisa, mas filho você não é. É isso que o maligno quer implantar no seu coração. E sabe onde mais tem espírito de orfandade? Quando se tem comparação, gente. Olha para mim aqui, ó. Para de viver a vida do outro. Para de pegar as pessoas como régua de medir para você. O que Deus está fazendo em você é em você. O plano que Deus tem para você é para você. O que Deus está fazendo no outro, as dificuldades, as lutas, não é parâmetro para você. Lá em Lucas capítulo 15, quando Jesus vai contar a parábola dos dois filhos, aquela parábola são de dois filhos perdidos. Um perdido distante do pai, e o outro perdido dentro da casa do pai, na presença do pai, comendo na mesa do pai, servindo ao pai, mas um coração perdido. Por quê? Porque era tão órfão quanto o que estava distante. Para, irmão, de achar que você é o filho rejeitado, a filha que não recebe, o filho que o próprio Deus virou as costas, a pessoa que Deus não ouve a oração, aquele que não tem um testemunho para contar. Para! Não! Não é sobre isso. Quando Jesus vai combater esse espírito de orfandade, lá em Lucas capítulo 15, do 28 ao 29, 2 versículos, ele fala da expressão do filho mais velho. O filho mais velho se enche de ira, não quis entrar na festa do filho mais novo. Seu pai insistiu com ele, e ele respondeu: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas esse teu filho ressurge, e tu faz essa festa toda para ele. Pessoas que vivem se comparando,
comparando o que Deus faz na vida do outro, ou o que Deus faz na vida dele, ou o que Deus faz, querido. Deus tem a porção certa para cada um de nós, a estação certa para agir na vida de cada um de nós. E pare de achar que porque Deus é pai, Ele tem que ficar dizendo sim para você direto, viu? Pare. Eu vou lá na igreja, eu vou lá na Batista da nossa casa, ouvir a pregação lá do pastor Samuel, unção, graça, mas eu vou levar uma folha cheia dos meus projetos, e eu vou só lá mesmo pedir para Deus assinar, porque eu já decidi como é que vai ser tudo. Quando ter fé é justamente o contrário, é trazer para o culto uma folha em branco. Aí você entrega na presença de Deus e diz assim: Senhor, escreve nela o que o Senhor quiser, porque eu sou teu. Escreve nela o que o Senhor quiser. Deus pode estar dizendo não para você, e esse não é amor, irmão. Esse não é amor, irmã. Sabia? Lá em Gênesis capítulo 3, verso 3, primeiro casal da terra levou um não de Deus: vocês podem comer todas as frutas daqui, de todos os pés, de qualquer coisa que tem nesse jardim, mas o fruto que está ali, o da árvore do conhecimento, não. Não. O que foi que aconteceu? O casal não entendeu, e aqui estamos nós. Um outro não muito marcante, Deuteronômio capítulo 32, verso 52. Moisés, você vai ver a terra que eu vou dar para os meus filhos de longe, mas não vai entrar. Não. Deus dizendo não. E quando eu olho para o não talvez mais doloroso de Deus, eu lembro de Jesus. Mateus capítulo 26, Jesus diz assim, irmão: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O silêncio de Deus era Deus dizendo para o filho: não é possível, filho, você vai ter que beber esse cálice. Pare de querer tratamento VIP de Deus. Pare de querer que Deus trate você melhor do que tratou o seu filho. Entenda, Deus pode dizer sim, Deus pode dizer espere um pouco, e Deus também pode dizer não. Mas tudo aquilo que Deus diz para nós vai corroborar para que nós venhamos a viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Seja sim, seja não, ou seja, espere um pouco. Se eu fosse crente e estivesse aí, rapaz, eu estava recebendo, aplaudindo, celebrando o nome dEle. Pode ser mais forte esse aplauso aí, Batista Nossa Casa! Quarta coisa que eu quero falar para você: você precisa aprender a guardar o seu coração e a protegê-lo da incredulidade. Porque se tem uma coisa que a gente precisa para caminhar com Deus, é ter fé. Porque o ambiente de incredulidade, ele é morto, ele é um ambiente infértil. Ele é um ambiente que não prospera, que não tem a presença de Deus. Deus nem lá fica há muito tempo. Sabia disso? O escritor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 3, verso 12, ele vai dizer: cuidado, irmãos, que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, e que nenhum de vocês se afaste do Deus vivo. Não seja perverso, não seja incrédulo. E o ambiente com ausência de fé é um ambiente também com ausência do poder de Deus. É um ambiente com ausência dos milagres. É um ambiente com ausência do sobrenatural. Por quê? Porque não tem fé. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos o povo que quando ninguém mais acredita, eles vêm na igreja domingo.
Porque eles sabem que ali tem um povo que se reúne que acredita. Eles sabem que tem um povo ali que se reúne que tem fé. Eles sabem que tem um povo que se reúne que enquanto tiver 1% de esperança, nós temos 100% de certeza, nós temos 100% de convicção, porque nós somos o povo da fé, nós recebemos aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 38, o meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o 39 diz o quê? Mas nós não somos daqueles que retrocedem, que ficam pelo caminho, nós somos daqueles que vão até o fim, e que são salvos pela fé em Cristo Jesus. Aleluia! Um ambiente sem fé, um ambiente estéril. Você precisa acreditar. Você não pode parar de crer. Existem conversões esperando os seus joelhos se dobrarem e você fazer uma oração de alguém que realmente crê. Mateus capítulo 13, verso 58. E ali Jesus não realizou muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mas entre nós será diferente. Se no estado do Mato Grosso, Samuel, Jesus procurar um milagre para fazer hoje, que ele olhe para Poconé, para Batista Nossa Casa, e encontre aqui um ambiente de fé, um povo de fé, que está pronto para responder com fé, para receber aquilo que só o milagre da fé pode gerar. Aleluia! Glória a Deus, eu creio nisso. E por último, para a gente caminhar para o fim, proteja o seu coração da dureza. Se você quer ser alguém apaixonado, com a paixão constantemente renovada, tenha diante de Deus um coração quebrantado. Procura quem está perto de você de novo, diga assim: seja fácil para o Espírito Santo. Seja fácil. O Espírito Santo vai falar contigo, seja facinho, né? Você já aconselhou alguém do coração duro? Não, mas não é por aí não. Não, mas não é assim, peraí, o senhor... Não, o senhor quer ouvir minha versão da história? Não foi bem assim não. O senhor só ouviu um lado. Quando eu estou pregando na minha igreja, eu sou uma comédia. Na pregação tem até stand-up lá na igreja. E eu digo assim, tem gente que não perde uma teima. Não, mas é dessa cor aqui. Não é dessa cor não. Não, você está enxergando errado. Tá aqui, isso é preto. Não é preto não. É um cinza esbranquiçado. Mas não é preto não. Gente, pelo amor de Deus, tem gente difícil demais. Seja fácil. Olhe para mim. Meu Deus. Tomara que eu ainda pregue nas 19. Tem coisa que Deus já era para ter feito na tua vida e não fez, porque o teu coração é duro demais. Já era para você ter recebido. Você pode estar sentado do lado de alguém que está atrasado. Não recebeu porque é difícil. Cara, eu quero, olha, eu tenho umas orações meia louca que eu faço com Jesus. Eu me lembro de uma que eu olhei e disse assim: eu não quero estar atrasado no teu relógio para mim. Eu não quero estar adiantado. Jamais seria capaz de querer te colocar para trás. Mas eu não quero estar atrasado, Senhor. Eu não quero dormir e acordar sabendo que eu já poderia ter recebido de Ti e eu não recebi porque o meu coração não está pronto para receber. Senhor, me ajuda. Me ajuda a eu ser mais fácil para Ti e mais difícil para o pecado. Me ajuda a ser mais difícil para o mundo, para o maligno.
para os vícios, para a carne, e me ajuda a ser mais fácil para Ti. Me ajuda a entender o que o escritor aos Hebreus fala em Hebreus capítulo 4, verso 7. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam vossos corações. Me ajuda a ser fácil ao ponto de ser um homem avivado ao longo da minha caminhada contigo. Me ajuda a ser fácil ao ponto de entender que essa palavra não é para ninguém, é para mim. Ninguém deveria estar aqui, sou eu que estou aqui. E quando eu estou na Tua presença, a Tua presença não fala sobre o defeito do outro, fala sobre o meu defeito. A Tua presença fala sobre o meu coração. A Tua presença fala sobre o que eu preciso entregar, sobre o que eu preciso reparar, sobre as portas que eu preciso abrir. Porque se o diabo entra pelas brechas, o meu Senhor entra por portas abertas. E será que essa tarde é uma tarde onde corações estão abertos aqui? Corações estão contritos aqui. O texto de Provérbios, capítulo 28, verso 14, diz que aquele que endurece o coração cairá em desgraça. Tem gente que parece que tem um coração tão duro que até Deus, até a graça de Deus, gente, o favor imerecido de Deus fica difícil de alcançá-lo, porque o coração está distante demais do Senhor. O coração está muito duro para entender aquilo que realmente Deus quer. Mas eu quero muito falar para você que se hoje tiver aqui a conexão perfeita, sabe? O que é a conexão perfeita? Olha para mim aqui. A conexão perfeita é nós entendermos que Deus quer realizar hoje. E nós entendermos que eu preciso permitir Deus realizar hoje. A conexão perfeita é nós nos atirarmos na presença dEle hoje e dizer assim: aqui estou eu, Senhor. E aqui está o meu coração. E aí nós podemos nos apegar a profecia que Deus entregou na boca de Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 36, o Senhor diz: darei a vocês um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca, darei a vocês um coração de carne. Um coração que vai voltar a bater, que vai voltar a me amar, que vai voltar a me colocar no topo das tuas prioridades. Um coração que realmente vai me amar, acima de tudo e acima de todos. Eu quero concluir, e aí a banda pode subir para a gente fazer uma oração e cantar uma canção, mas eu quero que você olhe só para mim, não olhe para o desfile que vai acontecer aqui atrás não, olhe para mim. Não perde o foco aqui não. Não esqueça de uma coisa. Coisa mais importante que nós precisamos lembrar hoje é que o primeiro chamado de Jesus é para nós estarmos com Ele. Jesus, em Marcos capítulo 5, Ele vai àquele grupo de pesca e diz: vinde após mim, venham ficar comigo, estejam comigo, e todo o restante será consequência disso. Tudo o que acontecer depois será consequência de você estar comigo, do seu coração estar aberto para mim, e da minha obra está hoje acontecendo na sua vida. A coisa mais horrível que tem é quando a gente passa por uma cidade, por uma rua, por um prédio, e a gente vê uma obra que não vai se concluir, uma obra que parou. Mas sabe quem somos nós hoje aqui? Somos a obra que vai continuar, porque aquele que começou a boa obra em minha vida há de concluir até a volta de Cristo Jesus.